Livaldo, bom, primeiro você falou ontem aqui um negócio muito importante, muito interessante, que é bom que a gente deixe claro. As obras das barragens, elas são feitas de tal modo, com tal qualidade, que, como você mesmo disse, são feitas para não cair. São feitas para não cair. O cálculo que é feito para uma barragem ela é superestimado. A barragem não é para cair de jeito nenhum, nem para ameaçar cair. Se é para aguentar 10 mil toneladas, ela é feita para suportar 100 mil. 100 mil, exatamente. Então não tem possibilidade nenhuma, não. Agora, quando acontecem as tragédias, as razões são outras que nós já conhecemos, o Brasil já conhece, o caso dos rejeitos lá em Minas e também até casos como o que ocorreu aqui no Piauí em 2009 com vai fazer 10 anos com a barragem em Algodões. Agora, as documentações são necessárias, inclusive de impacto ambiental. Toda vez que se faz uma grande obra, estudo de impacto ambiental, né? Documentação, liberação. Exigência número 1. Eu vou falar com o Clebson Lustosa, Livaldo, porque ele vai trazer mais informações para nós a respeito de um assunto que surgiu. É que as barragens daqui não teriam toda essa documentação em relação à sua certificação ambiental. Clebson, ficou um pouco estranho para nós aqui entender esse assunto. Afinal de contas, isso compromete segurança de barragem, sim ou não? Boa tarde para você. Olá, Joelson. Boa tarde para você, para o Elivaldo e para todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Preocupa, né, Joelson? Diante dos recentes casos do Brasil, uma atenção redobrada se voltou para essas barragens em todo o Brasil e aqui no Piauí também. E o que se constatou é que nenhuma barragem do nosso estado tem um documento tão importante que seria a licença ambiental. O que é que acontece? Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do nosso estado, a partir de 2009 foi que teve a exigência desse documento, só a partir do rompimento da barragem de Algodões. Antes disso, nenhuma barragem tinha essa obrigatoriedade de apresentar esse documento. E hoje, diante desse cenário que se encontra em outros estados, claro que traz muita preocupação. Quem pode trazer informações para a gente acerca desse assunto é o superintendente de Recursos Hídricos da SEMAR, o senhor Romildo Mafra. Superintendente, explica para a gente, a população precisa ficar preocupada diante dessa informação de que nenhuma barragem no Piauí tem essa licença ambiental? Boa tarde. Não é realmente motivo de preocupação da população. Vejamos, anualmente, por força da Lei de Segurança de Barragem, a SEMAR, a Secretaria do Meio Ambiente, que é o órgão inserido no CISNAMA, responsável pela fiscalização da barragem, é obrigado, anualmente, até o dia 31 de março, a encaminhar à Agência Nacional de Água a situação de todas as barragens do nosso estado, seja ela de responsabilidade do governo federal, seja do estado. Isso nós fazemos. O que é que acontece? Quando a ANA faz um relatório que diz que barragens do Piauí tem situação de risco, é porque ela não tem a informação completa daquela barragem. Não quer dizer que a barragem tem risco de rompimento. Como nós não temos um projeto, por exemplo, barragem de 1913, você não tem histórico nenhum dela mais. O DENOC tem barragem de 1913. Como você não tem essas informações, a ANA coloca no relatório como se as barragens fossem barragens que tivessem risco de rompimento. Ou seja, fosse barragem em situação de risco. Quando não é verdade. Exatamente, mas ela está correta. Se ela não tem informação, ela põe a barragem como uma situação de risco. Então, o que está acontecendo? Nós a gente faz o relatório para a ANA, anualmente, fizemos esse relatório já esse ano de 33 barragens, mas agora a ANA disse, não, vocês têm mais barragens aí. Por via satélite, nós conseguimos descobrir que o Piauí tem 215 barragens. Então, qual é o nosso papel agora? Pedimos à ANA que nos forneça as coordenadas dessas barragens, para que nós possamos ir no local, descobrir essas barragens, quem é o responsável por elas e qual é o tamanho dessas barragens. Nós acreditamos que a barragem seja pequena, de porte pequena, tipo Barreiros, que deve ter muitos. Mas, por satélite, eles colocam um espelho d'água. E esse espelho eles chamam de barragem. Então, cabe a gente ainda descobrir o local dessas barragens e quem realmente é o responsável por elas. Esse assunto que o superintendente está falando, Joelson e Elivaldo, é porque a SEMAR hoje ela monitora, junto com o DENOX, o IDEP, 33 grandes barragens no estado. E a ANA, depois de fazer esse mapeamento via satélite, descobriu que o nosso estado tem mais de 200 reservatórios. Mas, segundo o superintendente, é preciso se comprovar se realmente são barragens de grande porte ou são aqueles barreiros que geralmente o homem do campo costuma fazer nas suas roças. Mas, superintendente, falando ainda da licença ambiental, é um documento que eu acredito que traga informações pertinentes sobre a segurança desses reservatórios, sobre a segurança dessa barragem. A falta dele, de uma certa forma, deixa a segurança um pouco de lado?
Deixa eu falar, lacuna. Porque se nós tivéssemos a licença dessa barragem, nós teríamos dado dela. Nós saberíamos onde de construção, que tipo de material foi usado na construção, o que existe ajusante dessas barragens. Você teria todo um histórico. Como nós não temos essa licença, nós temos dificuldade disso, né? Mas nesse sentido, nós já solicitamos ao DENOX e ao IDEP, que são os órgãos gestores das principais barragens nossas, que nos requeira essa regularização dessas barragens. E aquelas que não têm documento, que seja feita alguma justificativa. Mas o certo é que é importante, porque a ausência dessas informações é que faz com que a ANA diz que no Piauí as barragens têm situação de risco, porque não tem essas informações. Outra informação necessária para as barragens é a questão do plano de emergência. Cada barragem é para ter um plano de emergência por força da Lei de Segurança de Barragem, que é a Lei 12.334 de 2010. Ela exige que para cada barragem você faça um plano de emergência. Para quê? Na hipótese, na iminência do rompimento, ou mesmo após o rompimento, você já tem um planejamento de saber o que fazer. Essa que é a finalidade. E como nós não temos esses dados, a ANA continua insistindo que nossas barragens têm risco, vivem em situação de risco. Essa falta também desse plano de emergência nos faz lembrar da situação de algodões. Sim. Agora mesmo, lá na questão de Brumadinho, teve esse problema, né? Não funcionou o plano de emergência, não funcionou. Porque funcionando não tem problema, você afasta a população em tempo hábil, né? Você evita o prejuízo na agricultura, no animal, na fauna, etc. Então esse plano é necessário, é obrigatório por lei e é importante. Lógico que ninguém pensa no pior, mas na hipótese de um rompimento da ameaça, você já sabe o que fazer. Só para finalizar rapidinho, sem esse plano de emergência, sem essa licença ambiental, a partir de agora, como é que os órgãos vão se comportar para que essas barragens possam ter esses documentos? Até o Ministério Público já esteve conosco, né, em reunião, inclusive com o IDEP, com o DENOX, pedindo agilidade na regularização do licenciamento dessas barragens. Ok, superintendente, eu queria agradecer pelas informações, pela entrevista ao superintendente Romildo Mafra, superintendente de recursos hídricos da SEMAR, Joelson, trazendo informações, né? A população não precisa ficar preocupada, mas a falta desses documentos, tanto a licença ambiental como esse plano de emergência, traz sim, com certeza, um risco, pois deixa um pouco de lado um fator muito importante que é a segurança. Tá certo, muito obrigado, Clebson Lustosa. Muito obrigado, Clebson, tá aí trazendo as informações. O preocupante é que a Agência Nacional de Águas, que a gente imagina tem o controle de todas as barragens, está descobrindo que existe barragem via satélite. Então, como é que está acontecendo a manutenção de barragens que a ANA sequer sabia que existiam? A preocupação um pouco é essa. Mas, segundo o Romildo Mafra, boa parte das formalidades que são necessárias. Não é necessariamente por causa da falta de um documento que essas barragens vão cair. Eu imagino que isso ocorra nas barragens mais antigas, que aí talvez precise desse plano de segurança que o doutor Romildo Mafra salientou aí na sua fala. Agora, claro que é fundamental esse procedimento para dar segurança à população. Por exemplo, Joelson, o caso de Piripiri, a barragem de Caldeirão, 55 milhões de metros cúbicos armazenados hoje, e porque a barragem está sangrando, passando do sangradouro lá, a barragem então chegou no limite máximo da barragem. Pois bem, houve aí um tumulto danado aí por cerca de um mês, está ameaçada a parede e tal. Eu encontrei hoje, lá no aniversário do governador, o coordenador do DENOX aqui no Piauí, Djalma Policarpo. Ele deu uma boa notícia, inclusive. Ele falou que os recursos para a manutenção da parede da barragem Caldeirão já estão assegurados e liberados. O DENOX deve promover a licitação para que essas obras sejam já iniciadas. E mais que isso, informou que são ações que não afetam a segurança daquele reservatório. É apenas no que ele chamou de crista da parede, a parte superior da parede, que é exatamente que representa o pavimento daquela rodovia estadual que envolve a parede da barragem. Tá, então a barragem de Caldeirão já vai ter recuperação prevista, segundo Elivaldo Barbosa, as informações de Djalma Policarpo, que é o superintendente do DENOX no estado do Piauí. Ali, olha, 62 mil pessoas moram em Piripiri. Então é importante de você preservar e garantir que a barragem esteja segura, como está garantindo o DENOX.